Celeste é um jogo de plataforma de 2018. Rápido e extremamente viciante, como se pode notar pelas mais de 20 horas apenas no meu save principal. Ele nos conta a história de Madeline que quer escalar a Montanha Celeste, mas para isso ela vai morrer. Muito. De maneira filosófica e literal. O jogo, mesmo sendo uma plataforma pixel perfect como o Super Meat Boy, ele consegue ter uma história pessoal e tocante, com a Madeline superando a sua falta de fé em si mesma e, no mínimo, melhorando a sua depressão. Com a montanha que a gente acompanha ela escalar servindo de representação visual, narrativa e metafórica de uma pessoa superando os desafios que é entrar em harmonia consigo mesma, e se dá uma chance de aproveitar os pequenos momentos da vida, com um lindo pôr do sol. Mas eu não tô aqui pra falar da história do jogo, visto que mesmo ela tendo personagens interessantes, divertidos e gostáveis, eu gostaria que você tivesse a chance de jogar por você mesmo. Mas sabe uma coisa que consegue ajudar a contar uma história de forma boa, sem eu precisar te dar spoiler? Exatamente, level design. Meu nome é Ozares, Oshowski, sinceramente você pode me chamar do que você quiser. E hoje eu quero falar do porquê e como eu acho que o level design de Celeste é importante demais para contar a história do jogo. Então, eu já tentei escrever tantos vídeos levando para qualquer papo sobre design e finalmente eu tô levando fé em um deles. E não, sabe, apagando toda a minha pasta de roteiros. Eu não quero falar sobre isso. Mas eu tô feliz de ter jogado num jogo bom e que me desse brecha pra eu falar sobre um assunto que eu já gosto. Então, pra começar, level design, pra você que não sabe, é a construção do nível de um jogo, como o nome já sugere. Mas é bem mais complicado e divertido do que eu faço parecer. Você não só arrasta as porções de plataforma pro espaço vazio que você acha que fica mais agradável pro seu senso estético. Pelo contrário, level design é bem mais sobre construção de ambiente, aprofundamento e curva de dificuldade do que construção, mas eu não quero muito me focar nessa parte. O level design, além de ser o responsável por te fazer se sentir interessado pelo que você está jogando, também é a ferramenta certa para acertar no sentimento que o jogador deve sentir naquele momento. Influenciar a experiência e a imersão do jogador na obra é a parte fundamental do level design. O jogador está se sentindo perdido? Bota um coletável na direção que ele deve seguir. Diminua a velocidade dos obstáculos na direção que ele precisa passar para avançar a fase se tiver uma bifurcação. Muito além de somente influenciar na gameplay, influenciar os sentimentos, influenciar a reação do público em relação até mesmo à história, impactando o quanto pode absorver da mensagem e entender o que você está tentando falar com essas 4 páginas de diálogo expositivo em um rádio. O que Celeste consegue fazer muito bem, a partir desses 3 fatores: cores, construção e obstáculos. Mas eu não vou apressar as coisas, vamos passar por eles um de cada vez. As cores, obviamente, são uma das partes mais importantes de qualquer mídia audiovisual depois dos anos 40, certo? Agora, imagina a Celeste, esse jogo extremamente colorido e fofo assim. Esquisito, né? Parece que faz parte de Sucker Punch. Ugh. Ok, mas sabe o que é pior do que uma coisa sem vida, sem cor, sem emoção e sem alma? Uma coisa que diz algo, mas passa a sensação de outra completamente diferente. É confuso. Cores são importantes em qualquer trabalho visual que você vai fazer na sua vida. Portanto, estude as cores, pois cada uma tem uma função para servir e uma coisa para comunicar. Por exemplo, eu quero fazer um lugar misterioso, sombrio e quero que a pessoa que esteja vendo esse cenário tenha essa sensação de inquietação de que algo vai acontecer. Então, eu não vou fazer esse cenário com a bandeira do Brasil, se bem que como a gente tá hoje em dia, até que dava pra funcionar. Voltando. Em circunstâncias comuns, pelo menos, normalmente a cor para se relacionar ao desconhecido, misterioso e sobrenatural, que é o caso da área celeste, o roxo é utilizado, que, acompanhado com os blocos do sonhar presentes nesse capítulo, ajuda a fechar a imagem que se tem do esotérico no capítulo 2. Como os esqueletos que você ocasionalmente encontra nas salas e a perseguição contra a versão maligna do seu próprio reflexo. Um sentimento de esperança e coragem no capítulo 4, em que a combinação veranil de cores como laranja, ciano e rosa transmitem enquanto você tenta se manter de pé, mesmo com uma tempestade te empurrando para trás. E, principalmente, no capítulo 5, o Templo dos Espelhos, que já nos leva ao segundo dos fatores que eu citei anteriormente. Construção. Então,
O tempo que a gente tem que atravessar para continuar a escalar a montanha é uma coisa esquisita, complicada e, principalmente, inquietante. Sabe, no sentido de ansiedade mesmo. O jogo já nos deu motivo suficiente para ter um pé atrás com espelhos por conta do que acontece no capítulo 2, mas aqui isso é multiplicado por 10. Um caminho de ansiedade e insegurança com o cenário sendo rodeado por abismos e espinhos que muitas vezes nós somos obrigados a passar perto o suficiente para nos matar. Cenário esse que é devidamente grande e vazio, tendo como únicos ornamentos essas estátuas de criaturas bizarras que servem muito bem para potencializar o sentimento de tensão que o jogo quer passar. A construção do mundo celeste não nos ajuda apenas a entender, de forma prática, sem necessariamente ler os diálogos, nos passando mensagens que atrelamos a esses signos. Seja no contexto de gênero de plataforma, como espinhos e buracos, coisas que o jogo nem se dá o trabalho de explicar, pelo quão comum essas coisas são em títulos parecidos, quanto aqui, no mundo real, com a hesitação que nós temos naturalmente do desconhecido, do que tem por vir, do futuro e da escuridão. Ambas coisas, sentimentos que o Templo dos Espelhos, capítulo 5, consegue transmitir muito bem para o jogador, o que apenas serve para intensificar a empatia que a gente tem com a nossa protagonista. Já os obstáculos, eles são exatamente isso. Se a montanha é, narrativamente, uma representação da luta que a personagem tem com a depressão dela, os obstáculos são apenas as barreiras da cabeça dela. Mas eu não sou estudado, então dane-se a psicologia. Devagar, o jogo vai te mostrando a inventividade dele em relação ao gameplay, com os carrinhos, trilhos... Isso, do capítulo 1. Que quando você gruda neles, eles te jogam e te empurram pra frente, simbolizando a coragem e ânimo que o nosso protagonista estava até o momento. No capítulo 2, os blocos flutuantes servem mais para demonstrar que estamos tendo um sonho lúcido de qualquer coisa, e, como eu já disse, fechar a imagem do esotérico do capítulo. Mas no terceiro capítulo, o hotel, a gente conhece o Sr. Oshiro, o fantasma de um falecido hoteleiro que quer por tudo te fazer se hospedar na suíte dele. Mas o fato de você não estar interessada por ter de subir a montanha faz com que ele tenha ataque de ansiedade cada vez mais frequente, fazendo a gente ter que lidar com essa gosma vermelha com olhos que se mexe e é uma merda de passar por eu quero matar o Dev que achou que isso ia ser uma puta de uma ideia. A gente lida com crise de ansiedade de um morto que nos faz limpar um hotel abandonado. É isso. Que depois de ter um ataque de pânico e nos persegue em formato quase que de chefe. O que é meio esquisito, visto que diretamente só faz sentido a gente ter confronto com a outra Madeline, mas tudo bem. Celeste consegue fazer o jogador entender, pelo menos o básico da situação, sem necessariamente ler diálogo nenhum, como eu já disse algumas vezes nesse vídeo. A forma que o jogo usa para contar a sua narrativa me lembra de algumas formas de Journey, um dos meus jogos favoritos, diga-se de passagem. Em Journey, essa personagem que a gente controla tem que chegar até aquela montanha, e é isso. Diferente de Celeste, não tem NPC, não tem crise de pânico, nada. Só a mais pura sensação de acompanhar alguém em uma jornada. E o jogo consegue mudar a forma que você reage a cada cenário, é uma coisa maravilhosa. Passa esperança, medo, desespero, mistério e por aí vai. Explorar a comunicação visual e os elementos de gameplay não como forma de deixar o jogador mais imerso na experiência, e sim como ferramenta essencial para o storytelling, é uma coisa que eu não vejo muitos jogos fazendo por aí. O que causa muitos jogos como Erika ou qualquer jogo da Telltale existirem. Onde é muito mais um filme em que você mexe no controle para você não pegar no sono e dizer que jogou um jogo. A equipe de Celeste prestou tanta atenção às pequenas coisas que consegue criar um laço com o jogador apenas pelos detalhes, seja pelas músicas que fecham o clima de forma espetacular, ou seja transmitindo emoções através da simplicidade, mera atenção e paixão pelo projeto.